Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula da nossa segunda fase aqui do ProOrdem Santos, segunda fase OAB Trabalho. Aula comigo hoje, professor Caio Rangel. Se quiser, segue lá no Insta, @professor Caio Rangel. E hoje, meus amigos e minhas amigas, iremos tratar sobre 3 temas importantíssimos que estão no seu edital. Vamos falar de reclamação constitucional, de recurso extraordinário e de correição parcial. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses temas que eu me lembro aqui de cabeça, acho que nunca caiu na segunda fase, mas pode cair porque está no seu edital. Beleza? Tranquilo? Vamos começar nossos estudos com a reclamação constitucional. Anota aí o que é esse negócio, eu já te explico. A reclamação constitucional é uma ação judicial. É uma ação judicial utilizada para garantir a autoridade de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Utilizada para garantir a autoridade de uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, para preservar a competência desse tribunal. Então, primeira coisa, a reclamação constitucional não é recurso, é uma ação. E é uma ação que visa o quê? Garantir a autoridade do Supremo Tribunal Federal. Ela serve, anota aí, como instrumento para corrigir atos judiciais ou administrativos que violem uma decisão anterior do tribunal, garantindo a aplicação da jurisprudência e dos precedentes vinculantes. É claro, né, gente? Qual que é o objetivo da reclamação constitucional? É a gente manter a segurança jurídica. É para que não ocorra insegurança jurídica nas decisões do Poder Judiciário. Se o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de um tema, uma súmula sobre um tema, um precedente sobre um tema, os órgãos que estão abaixo do Supremo devem respeitar e aplicar esse entendimento. Lembra, o Supremo, ele é o principal órgão do Poder Judiciário. Então, se houver um desrespeito a um entendimento seu, cabe essa ação judicial chamada reclamação constitucional. Tá? E aí, beleza? Tranquilo? Nota aí algumas dicas que eu trouxe para você, ficou meio pequenininho, mas eu vou ler. Primeira coisa que você tem que saber, a reclamação constitucional não exige o esgotamento das instâncias ordinárias e pode ser apresentada desde a sentença de primeiro grau, dependendo do caso. Ou seja, eu preciso recorrer de todas as formas possíveis antes de apresentar uma reclamação constitucional. Eu tenho que aguardar o trânsito em julgado da ação para entrar com uma reclamação constitucional? E a resposta é que não. Não há essa necessidade. Então, a reclamação ela não vai exigir o esgotamento. Você pode recorrer e entrar com um processo novo, que é a reclamação constitucional. Além disso, já falei para vocês, a reclamação ela não é um recurso, mas sim uma ação autônoma que visa assegurar o respeito das decisões do Supremo Tribunal Federal quando houver um desrespeito a ela. Então, o juiz do trabalho julgou de forma diversa do entendimento do Supremo. Pode a parte interpor recurso ordinário? Pode, mas se ela quiser, ela pode também ajuizar uma ação autônoma denominada reclamação constitucional. E onde vai ser ajuizada, gente, a reclamação constitucional? Eu vou falar para vocês, mas já adiantando, no Supremo. Claro, você vai mostrar para o Supremo que existe um entendimento dele que está sendo violado por algum outro órgão do judiciário. Terceira dica aí, trata-se de uma ação de natureza especial que não substitui recursos ordinários ou extraordinários, mas atua como um remédio para proteger a competência do Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, não é recurso. A parte pode recorrer e também entrar com a reclamação constitucional sem problema. Previsão legal. Você vai marcar no seu material onde está prevista. Artigos 102, inciso 1, número 1, e 103-A, parágrafo 3º da Constituição Federal,
E também tem previsão no CPC, lá nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil. Só que puxando o 102 para você ver, compete ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originalmente, aí, letra I, a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade de suas decisões. Ou seja, aonde a gente vai ajuizar a reclamação constitucional? No Supremo Tribunal Federal, no STF. É lá que a gente vai ajuizar, tá? Que mais? Hipóteses de cabimento. Quando que vai caber a reclamação constitucional? Anota aí. Caberá a reclamação da parte interessada ou então do Ministério Público, também pode ser, para preservar a competência do tribunal. Que tribunal? STF. Para garantir a autoridade das decisões do tribunal, do STF também. Para garantir a observância de uma súmula vinculante e de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, e também para garantir a observância de um acórdão proferido num julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência. São as hipóteses aí de decisões, de entendimentos, de precedentes, de súmulas do Supremo que, se forem violadas por um juiz, por um desembargador, ou até mesmo por um ministro do TST, podem ensejar o cabimento da reclamação constitucional. Professor, é reclamação constitucional minha peça. Que azar, meu amigo, porque nunca caiu. Brincadeira, se for vai ser tranquilo. Como fica a estrutura? Vamos lá, anota aí, tópico 4, estrutura da peça. Primeiro item, endereçamento completo. Endereçamento completo. E para onde você vai endereçar? Para o Supremo Tribunal Federal, para o STF, Supremo Tribunal Federal. Depois, qualificação completa do autor. Pode ser ajuizado tanto pelo reclamante, que você qualifica com os 11 itens, tanto pela reclamada, que você qualifica com os 4 itens. Depois, você vai fazer menção ao advogado com procuração e endereço completo com CEP. Advogado, procuração e endereço completo com CEP. Tópico 4, verbo. O verbo aqui vai ser propor ou ajuizar. O verbo aqui será propor ou ajuizar. Depois, nome da peça. Como vai chamar? Reclamação constitucional. E você vai fundamentar nos artigos 102, letra I, número 1, e 103A, parágrafo 3º da CF, e também nos artigos 988 a 993 do CPC, do Código de Processo Civil. Depois, tópico 6, qualificação completa da autoridade que proferiu o ato. Quem que está aqui? A autoridade que julgou contra o entendimento do Supremo. Pode ser um juiz do trabalho, um desembargador do trabalho, um ministro do trabalho. Você vai qualificar. Tópico 7 é aquele tópicozinho lazarento que não pontua, mas tenta na sua prova, que são os fatos. Tópico 8, fundamentação jurídica. Opa, aqui esquece isso aqui, estou errado. Tópico 8, fundamentação jurídica. Aqui você vai colocar que o julgamento do juiz, do desembargador, do ministro está ferindo uma súmula vinculante do Supremo, um artigo da Constituição Federal, um precedente do Supremo Tribunal Federal, tá? São as teses da sua peça. Tópico 9, pedidos. O que você vai pedir aqui? A procedência da reclamação, cassando a decisão e determinando a medida adequada para preservar a competência do Supremo. Então, vamos lá. Você vai requerer a procedência da sua reclamação para cassar essa decisão que está indo contra o entendimento do Supremo
e determinar a preservação da competência do STF. Tópico 11 são os requerimentos finais. Quais são? Vamos lá. Um só. Você vai requerer a intimação da autoridade para que preste em 10 dias as informações e também a intimação do Ministério Público para que ele apresente o seu parecer. Tópico 11, valor da causa. Tópico 11, valor da causa. E tópico 12, o encerramento da peça. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB. Beleza? Sobre reclamação constitucional, é isso que tem que saber. Próximo. Esse é legal. Anota aí. Passa uma borracha aí em reclamação e vamos para o recurso extraordinário. Vamos supor que eu tenho aqui uma reclamação trabalhista ajuizada por um trabalhador. A empresa foi lá e apresentou contestação. Teve audiência e foi proferida uma sentença pelo juiz do trabalho. Dessa sentença proferida pelo juiz do trabalho, cabe recurso? Cabe, você já estudou. Cabe recurso ordinário, o RO. Esse recurso ordinário é interposto na vara e encaminhado para o TRT julgar. O TRT vai proferir um acórdão sobre esse recurso ordinário. Desse acórdão, cabe recurso? Cabe, você já estudou também. Recurso de revista, que é interposto no TRT e você pede a remessa para o TST, para que o TST julgue o seu recurso de revista. Chegou lá no TST, o TST vai proferir um acórdão. Vamos supor que esse acórdão do TST, que julgou o seu recurso de revista, foi contra um artigo da Constituição Federal, por exemplo, foi contra uma súmula vinculante do STF. Caberia ainda algum outro recurso nesse caso? Caberia. O famoso REX, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Então anota aí. Recurso extraordinário é a medida recursal constitucional destinada a dar efetividade ao texto constitucional e assegurar a sua vigência, quando este for contrariado por decisões de tribunais que estão abaixo do STF. Então, o TST julgou meu recurso de revista e neste acórdão ele foi contra um artigo da Constituição Federal, por exemplo. Nesse caso, vai caber recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal julgar. No processo do trabalho, o recurso extraordinário é cabível em face de causas decididas em única instância ou em última instância. Como assim? Olha só esse exemplo que eu dei dessa régua aqui. Aqui, o recurso extraordinário, ele foi interposto em última instância. Passou o RO, passou o RR, a última instância, o último recurso é o extraordinário. Mas também é cabível recurso extraordinário em face de causas decididas em única instância. Como assim? Procedimento sumário. Se você sabe o que é o procedimento sumário, é aquele em que as ações têm valor da causa de até 2 salários mínimos. Da sentença do rito sumário trabalhista, não cabe recurso, em regra. Por quê? Não cabe recurso ordinário, mas cabe recurso extraordinário se houver violação da Constituição Federal. Tá? Onde está previsto o recurso extraordinário? Anota aí. Artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal e artigos 1029 a 1041 do Código de Processo Civil do CPC. Então tem previsão legal no artigo 102, inciso 3 da CF e nos artigos 1029 a 1041 do Código de Processo Civil. Depois, tópico 3, prazo. Qual que é o prazo para interpor recurso extraordinário?
E aqui a gente vai fugir da nossa regra. Lembra? No processo do trabalho, a regra é que para a interposição de recurso o prazo é de 8 dias. Mas aqui no caso de recurso extraordinário, o prazo será de 15 dias. O prazo será de 15 dias. Depois, tópico 4, hipóteses de cabimento. Acabamos de falar. É cabível em causas decididas em única instância ou em última instância que contrariar texto da Constituição Federal, que declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um tratado federal, que julgar válida a lei ou ato de um governo local contestado em face da CF, ou ainda quando houver um julgamento que torne válida uma lei local contestada por uma lei federal. Então, todas as matérias que envolvem competência do Supremo Tribunal Federal. Se houver uma violação, cabe o recurso extraordinário. Gente, calma, recurso extraordinário é um recurso. Reclamação constitucional é uma ação. São distintos, não se confundem, tá? Depois, tópico 5, tem preparo? Tem preparo. Você vai mencionar lá na sua peça o recolhimento de custas e depósito recursal. Tópico 6, pontos importantes. Primeiro ponto, recurso extraordinário, ele vai discutir apenas matéria constitucional, claro. É violação da Constituição aqui, é restrita a hipótese de cabimento. Então a matéria discutida é matéria constitucional. E o recurso extraordinário tem 2 pressupostos recursais específicos, tem que estar na sua peça. Um você já conhece, que é igual ao do recurso de revista, pré-questionamento. E o outro é a repercussão geral. Então, o recurso extraordinário tem 2 pressupostos específicos. O pré-questionamento, e aí você vai marcar a súmula 282 do STF, e a repercussão geral, que você vai marcar o artigo 102, parágrafo 3º da CF e artigos 1035 a 1039 do CPC. Tá bom? Aqui eu acabei já falando para vocês, mas saiba, então, que no procedimento sumário, se a sentença violar a Constituição Federal, cabe o recurso extraordinário, tá? Depois, procedimento do recurso extraordinário, como é que funciona? Primeiro, onde é que está previsto esse procedimento? Está lá no artigo 324 a 327 do Regimento Interno do TST. Então, primeira coisa do procedimento, cabe recurso extraordinário das decisões do tribunal proferidas em única ou última instância, nos termos da CF. Recurso vai ser interposto no prazo de 15 dias. E a petição do recurso será juntada nos autos após transcorrido o prazo legal e a parte contrária vai ser intimada para apresentar contrarrazões em 15 dias. Lembra? Tudo dia útil, hein, gente? Depois, fim dos prazos de contrarrazões, os autos vão ser conclusos ao vice-presidente do tribunal para analisar a admissibilidade do recurso, ver se está lá o pré-questionamento, repercussão geral. Depois, letra E, os processos julgados pelo TST só serão restituídos à instância ordinária quando findar o prazo para interpor recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Então, é claro, o processo está lá no TST, só vai voltar para a vara do trabalho quando for ultrapassado, cessado o prazo para recurso extraordinário. Tá? E aos recursos extraordinários interpostos ao TST, será aplicado o procedimento do CPC, tá? Para julgamento dos recursos, e caberá ao presidente do TST solucionar um ou mais recursos representativos e encaminhá-los ao Supremo. Então, a gente vai interpor o recurso extraordinário para o TST, que é o juiz OCO, para que o TST remeta ao Supremo Tribunal Federal, STF, para que ele possa julgar. Tópico 8, estrutura da peça. Vamos lá, como é que vai ficar aí
o nosso recurso extraordinário. Lembra? Recurso extraordinário é um recurso. Por isso nós temos duas peças. Primeira peça, peça de interposição ou de encaminhamento. E depois, segunda peça, peça de razões recursais. Começando pela primeira peça, peça de interposição ou de encaminhamento. Tópico 1, endereçamento completo. Aqui o endereçamento, lembra? É para o juízo ACO, aquele juízo que vai fazer a análise dos pressupostos de admissibilidade. Então aqui a gente vai direcionar ao ministro vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, do TST. Depois, tópico 2, processo número. Tópico 2, processo número. Tópico 3, você vai mencionar o recorrente, o recorrido e o advogado. E aqui, como a gente está em fase de recurso, você pode mencionar que as partes já estão qualificadas, sem problema. Tópico 4 é você fazer menção ao inconformismo com o acórdão. Menção do inconformismo com o acórdão. Tópico 5, você vai fazer menção à tempestividade. Vai falar que o recurso extraordinário está sendo interposto tempestivamente. Tópico 6, verbo. Verbo de recurso é interpor. Verbo de recurso é interpor. Tópico 7, identificação e previsão legal da peça. Nome da peça, recurso extraordinário. Fundamentação legal, artigo 102, inciso 3, letra A, B, C ou D da Constituição Federal e os artigos 1029 a 1041 do CPC. Depois, tópico 8, menção às razões anexas. Tópico 8, menção às razões anexas. Tópico 9, tópico do preparo. Você vai mencionar o recolhimento de custas e depósito recursal. Tópico 10, são os dois R's. Você vai requerer o recebimento do recurso extraordinário e a sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, que é o juízo ad quem? É quem vai julgar o recurso. Tópico 11. Você vai requerer a notificação do recorrido para apresentar contrarrazões. E tópico 12. O encerramento da peça. Nesses termos, pede o deferimento, local e data de advogado, OAB. Feito isso, você vai pular uma linha e vai começar a peça de razões recursais. Começando com o cabeçalho, aqui o professor tem que mudar o nome. Recorrente, recorrido, recorrido, origem e número do processo. Depois, você vai fazer menção às expressões de respeito, ao puxa-saquismo judicial, lembra? Nobre julgadores, colém da turma, egrégio tribunal, uma só tá ótimo. Tópico 3 é você fazer menção aos pressupostos recursais ou requisitos de admissibilidade recursal. Tópico 4, você vai fazer menção ao pré-questionamento e à repercussão geral. Pré-questionamento e repercussão geral. Tópico 5, são os fatos ou resumo da demanda. Fatos ou resumo da demanda. Tópico 6, são as teses ou razões recursais, e aqui as teses são teses constitucionais. Você vai falar que a Constituição foi violada, que uma súmula do STF foi violada. Tópico 7, pedidos ou conclusões. Aqui a gente tem aquele macete do CPR, conhecimento, provimento e reforma. E tópico 8, o encerramento da peça. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB.
Está aí a estrutura do recurso extraordinário. Para fechar a aula de hoje, vamos lá. Correição parcial. Novo tema. Correição parcial. Aqui na correição parcial, você quer espetar, ferrar o juiz. Por quê? Vamos lá. Anota o conceito. A correição parcial é o procedimento administrativo, não é judicial, é administrativo, cabível para corrigir atos atentatórios à boa ordem do processo, praticado pelos tribunais regionais ou pelos seus membros, quando inexistir um recurso processual específico. Quando inexistir um recurso processual específico. Então, aqui na correição parcial, e é muito difícil ocorrer na prática, você vai falar de forma administrativa que o tribunal, que o desembargador ou que um juiz do trabalho, pode ser também, está cometendo algum ato que está indo contra a boa ordem do processo, tá? Anota aí essa observação. A correição parcial é um remédio extraordinário. O advogado dificilmente usa, senão ele fica marcado pelo juiz, tá? Do qual os juízes não gostam e que deve ser apresentada em casos estritamente previstos em lei e nos regimentos internos dos tribunais, que são muito rigorosos na sua apreciação. Claro, gente, para você falar que um juiz está indo contra a boa ordem do processo, tem que ser muito corajoso. Tem que estar acontecendo alguma coisa muito louca mesmo no processo, tá? Outra observação, são raríssimas as situações de procedência da correição. Claro, porque como é administrativo, quem julga é o órgão administrativo, é o Conselho Nacional de Justiça, ou é o próprio tribunal. Então, se por acaso você ajuizar aí uma correição parcial e der certo, for julgada procedente, isso vai constituir um puxão de orelha no juiz, né? Por isso que muita gente não faz, que imagina o juiz que vai tomar um puxão de orelha, que por sua culpa, na verdade, ele está tomando esse puxão de orelha. Ele vai te marcar, todo o processo do seu escritório ele vai marcar. Então, tem que estar muito seguro. Onde ele está previsto? Acho muito difícil cair, tá? Mas ele está previsto nos artigos 15 a 24 da resolução do CSJT, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Por isso que eu acho muito difícil cair, tá? Que está na resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Artigos 15 a 24. Pode marcar todos esses artigos no seu material. Prazo. Qual que é o prazo para que a parte apresente a correição parcial? Anota aí. Prazo de 5 dias, contados de uma publicação do ato ou do despacho de órgão oficial ou da ciência inequívoca pela parte dos fatos relativos à impugnação. Então, o juiz cometeu hoje o ato que eu acho ilegal para eu querer entrar com a correição parcial. A partir da ciência deste ato, eu tenho um prazo de 5 dias para ir lá na corregedoria apresentar a correição parcial. Agora, se a correição for proposta pela Fazenda Pública, então é um defensor público que quer ajuizar uma correição parcial contra um juiz. O prazo é em dobro, será de 10 dias. Tá? Opa. Tópico 4, hipóteses de cabimento. A gente acabou de falar, mas a correição parcial é cabível para corrigir atos atentatórios à boa ordem processual, tá? Hipótese de cabimento, ele é cabível para corrigir atos atentatórios à boa ordem processual, praticado por um juiz do trabalho, por um desembargador do trabalho ou até mesmo por um ministro do trabalho, tá? Depois, procedimento. Como é que funciona então? Quero ferrar o juiz, falar que ele está nesse processo aqui, agindo de uma forma temerária, de má fé. Você vai, num prazo de 5 dias, ajuizar a petição inicial na corregedoria do tribunal. E o corregedor geral
ao receber a sua inicial, vai notificar a autoridade requerida para que esta apresente no prazo de 10 dias informações que entender necessárias. Lógico, a autoridade ela vai ter o direito de se defender. Ao despachar a petição inicial da correção parcial, o corregedor vai poder, no prazo de 30 dias, indeferir a petição inicial, se ele achar que ela é incabível, inepta ou intempestiva. Por isso que eu falo, tem que ter muita certeza. Ele pode também, o corregedor, determinar a correção de alguma irregularidade ou vício da inicial no prazo não superior a 5 dias. Ele pode também deferir de forma liminar a suspensão do ato que está sendo impugnado. Ou também ele pode julgar de plano a correção parcial, desde que ela seja improcedente. Claro, se o corregedor entender que pode ter procedência, ele tem que dar o prazo para que a autoridade possa se manifestar. Agora, se ele veio e falar, isso aqui vai ser improcedente, nem vou perder meu tempo intimando o juiz, já vou julgar improcedente aqui, tá? Conclusos os autos, o corregedor vai proferir uma decisão no prazo de 30 dias. Então, foi apresentada a correção, a autoridade se manifestou, em 30 dias o corregedor vai proferir a decisão. Para fechar, estrutura da peça. Como que ficaria uma estrutura de uma correção parcial que nunca caiu? Primeiro tópico, você começaria pelo endereçamento completo, sem abreviaturas, e aqui lembra ao corregedor geral do CSJT, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Depois, qualificação completa do autor, se você tiver pelo reclamante 11 itens, pela reclamada 4 itens. Depois, tópico 3 é fazer menção ao advogado com procuração e endereço com CEP. Tópico 4, verbo, que é propor ou ajuizar. Verbo, propor ou ajuizar. E tópico 5, procedimento, que é o procedimento especial. Tópico 6, nome da peça, correição parcial. E você vai indicar na fundamentação os artigos 15 a 24 da resolução do CSJT. Tópico 7, qualificação completa da autoridade judicial que proferiu o ato. Qualificação completa da autoridade judicial que proferiu o ato. Tópico 8, tópico dos fatos. Tópico 8, tópico dos fatos. Tópico 9, fundamentação jurídica, que são as teses. Fundamentação jurídica, que são as teses. Tópico 10, pedidos. O que você vai requerer aqui? A procedência total da correição, com a anulação do ato da autoridade. Procedência total da correição, com a anulação do ato. Depois, tópico 11, requerimentos finais. É você requerer a notificação da autoridade para que no prazo de 10 dias preste as informações necessárias. E tópico 12, o encerramento da peça. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB. Beleza? Tranquilo, então tá aí a estrutura da correção, mas para vocês saberem, dificilmente vai cair, pode, mas é muito difícil, tá? Então, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, me chamem lá no Instagram, @professorcaio.rangel, a gente tira essas dúvidas e a gente conversa para você ir para a prova com a cabeça, com a mente tranquila. Continuem estudando, firmes e fortes, com a sua aprovação. Te vejo em breve. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.